Opa, bom. Esse aqui é o meu rosto, né? Eu falei que ia mostrar. E, bom, preparando para mais um vídeo, né? Dessa vez vai ser o vídeo sobre o estudo. Vocês vão me acompanhar estudando, enquanto de fundo eu falo sobre um assunto interessante sobre os estudos que eu estou fazendo. Ah, e para não ter perguntas tipo, quando eu quis dizer que morava no interior do Ceará, eu não quis dizer isso daqui, viu? Literalmente, eu moro na cidade. Eu tô na casa de um parente agora e me afastei bastante da casa porque eu sou meio envergonhado, então vai mostrar falando assim sozinho é meio complicado. Bom, é, basicamente é, vai, eu vou mostrar eu estudando cálculo, que é uma matéria da maioria das faculdades de engenharia tem essa matéria. Maioria não, acho que todas. Cálculo e eu dando uma estudada, eu percebi, né, por notar, que é uma matéria que reprova bastante. Então eu estava estudando sobre isso. E deu para notar, né, eu tô com uma colinha aqui no celular, não com papel, né? Mas dessa vez eu tenho um mínimo roteiro, então espero que tenha alguma diferença. Assim, uma curiosidade que eu estava vendo é que eu descobri que a engenharia de controle e automação que eu vou fazer, né? É basicamente a mesma coisa que mecatrônica, que era a que eu ia fazer. Só troquei, né? Porque eu achei que ia ficar melhor, questão das notas. Aí eu troquei, só que eu percebi que era basicamente a mesma coisa. Era só um nome diferente. Então, no final das contas, eu realmente estou fazendo o que eu queria fazer. Só uma coisinha legal que eu reparei. Tô meio felizinho, né? Que é mais ou menos o que eu ia fazer, em primeiro lugar. Mas bem, deixando esse assunto de lado, né? Vamos estudar. Bem, eu comecei ajeitando as coisas no notebook para conectar a internet, né? Tava pesquisando sobre a matemática que eu preciso para a faculdade de engenharia e matemática e física se mostraram realmente importantes, então tava dando uma atenção maior para ela, né? Além de descobrir que aspectos da matemática me ajudariam mais em cálculo, né? Que cálculo que é uma das matérias que mais aprova em faculdades de engenharia. Eu tava olhando o assunto e deu que geometria espacial, a questão do seno e cosseno e funções se mostraram importantes, muito importantes para você poder compreender cálculo. Então eu comecei por aí, dando uma sondagem geral, né? Além disso, eu estava fazendo pesquisas, né, sobre matemática, sobre esse assunto e eu tenho uma dúvida que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Uma dúvida e a minha opinião. Desculpe a moto no fundo. Matemática é uma matéria difícil? Sim, na opinião de vocês, matemática é realmente uma matéria difícil? Eu vou dar minha opinião. Eu diria que matemática é uma matéria difícil, mas também não. E eu vou explicar um pouquinho agora. Bom, galera, aqui houve um pequeno erro técnico no notebook e eu tive que terminar o estudo pelo celular, mas a partir daqui vai ser só eu falando mesmo, viu? Porque não tem um outro celular para gravar. Bom, matemática é mostrado difícil na sociedade, mas ela não é inerentemente difícil, ela não é complicada. Eu vou explicar. Ela é mais difícil de aprender porque ela exige muito foco e dedicação, concentração que muitas vezes carece na educação pública. Pessoas carecem como sociedade, nem todo mundo tem foco para aprender matemática, e isso é realmente demonstrado nas escolas. Nos fundamentais de início, muitos professores se mostram assim, meio não querendo, não é querendo, não gostando ou não conseguindo ensinar matemática e direito para as crianças. Até por causa da questão de muita gente, superpopulação nas salas de aula, né? Das escolas públicas, em que o número adequado, que eu considero adequado, seria de 20 para baixo. Desculpa a moto, que vai passar agora. Eu considero o número adequado para estudante de 20 para baixo.
Geral, de preferência para baixo. É bem mais para baixo, né? E as salas de aula todas são acima de 35. Pelo menos as que eu conhecia, as que eu sempre fui. Por exemplo, no ensino médio, já era mais 40 pessoas. E esse número é grande demais para um professor só conseguir ensinar os alunos. Não dá para manter o foco numa sala com 40 crianças, 40 adolescentes. E é, tipo, muito complicado. Além da falta de base, né, que as pessoas têm há muito tempo nas escolas. Os professores de escola pública tiveram que aprender matemática de uma forma diferente, porque o currículo público carece muito de bases para a faculdade. Por exemplo, né, eu não aprendi a questão da somatória e muito aprofundamento em geometria. Geometria, sino cosseno, eu não aprendi os aprofundamentos, polinômio, não aprendi nada disso no ensino médio. Não aprendi a maioria das funções que tem. Eu não sei exponencial até hoje, que é uma carência que eu tenho que diminuir, que eu tenho que eliminar. Sim, voltando ao assunto. Matemática tem que se mostrar difícil por causa disso. Por causa da ineficiência das escolas em ensinar os alunos. Por causa de uma questão até meio cultural, na verdade, da, das escolas públicas que dificulta muito isso. Não é culpa da escola, obviamente, né? Mas é uma coisa que não dá muito para evitar. E a forma como eu aprendi matemática, mesmo eu tendo um gosto especial por ela desde o começo da minha vida estudantil, mesmo eu tendo esse gosto, ainda é um pouco complicado manter o foco. Ainda foi difícil, eu ainda tive dificuldades. Mas vou explicar melhor a forma que eu aprendi e que eu consegui aprender melhor. Eu tinha bons professores de matemática, eu tive ótimos, excelentes professores que ensinavam matemáticas com certas dinâmicas. Tipo, tanto dinâmica com informática, tinha umas aulas de informática com matemática muito boas, tanto em sala de aula, né? Fazendo questionários, quizzes, competições entre os alunos. Isso sempre melhora. Sempre que tem competição no meio, a pessoa se tende a se empenhar mais para o assunto. E tanto no ensino médio, com aulas dinâmicas, eu tive um excelente professor de matemática no primeiro ano do ensino médio, que me ajudou muito a sair do fundamental, fazer essa transição de fundamental e médio de uma forma excelente, porque ele era um ótimo professor, ensinava as coisas específicas, difíceis, né, que eu não conhecia, de uma forma que me fazia querer estudar sozinho, empenhar, me fazia perguntar sobre o assunto, que era divertido estudar e fazer essas tarefas. E essa forma, essa dinâmica que ele trazia para a sala de aula é o que faz o diferencial, é o que torna a matemática, na verdade, simples para mim. Ela é só uma questão de manter a concentração, de manter o foco em algo. E, sinceramente, quando você pega o jeito, se torna mais parecido com um quebra-cabeça, com as fórmulas e cálculos sendo peças e tu tendo que manipular essas peças para formar um grande quebra-cabeça. É uma minha forma de ver isso, é minha opinião. Espero que não tenha atingido ninguém com essa opinião, né? Mas se vocês discordam de mim, pode deixar no comentário, que eu vou tentar dialogar, tentar entender a sua opinião. Quem sabe eu aprenda mais com vocês, né? Bom, é isso, né? Eu deixo o vídeo por isso mesmo. Eu estudei, eu tive um problema, uma leve dificuldadezinha com o notebook, mas eu vou resolver isso futuramente e talvez eu poste mais vídeos assim, né? Eu deixo vocês aqui com a minha sincera e humilde opinião e também mostrando, mesmo que seja bem pouco, né? Um pouco da minha rotina de estudos e como eu costumo fazer. Eu vou fazer mais vídeos assim, como eu já disse. E é isso. Obrigado. Se inscreva no canal se você quiser, dá like. Não sei, faz o que você quiser aí. Valeu, falou. Passando aqui no finalzinho só para avisar que talvez eu crie uma conta no Instagram para postar esse mesmo tipo de conteúdo mais curto e mais direto lá. Então
É basicamente só isso. Esse vídeo foi um pouco mais editado que o normal e bem mais longo. Não vai se repetir tanto assim, talvez. Não sei. Era só isso. Valeu, falou.